Minha irmã desapareceu há 2 anos hoje. Eu encontrei o diário secreto dela. Eu a amava mais do que qualquer outra pessoa, mas, ao descobrir por que ela desapareceu, acho que também posso estar em perigo. Ela havia acabado de se formar na faculdade quando desapareceu, nem me dando a chance de me despedir dela. Eu estava cheio de raiva e tristeza. Os policiais procuraram freneticamente, mas não conseguiram encontrar nenhuma pista. No entanto, foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Depois de um tempo procurando, notei os policiais investigadores se referindo à minha irmã Leia no passado, em vez do presente. E então percebi que meus pais também estavam fazendo isso. Eles estavam falando sobre ela como se soubessem algo sobre o desaparecimento dela. Na época, ignorei isso como nada. Até agora. Eu tinha 19 anos na época. Acabei brigando com meus pais depois que Leia morreu. Como ficaríamos discutindo o dia todo sem Leia agindo como mediadora, comecei a tocar nas ruas, mal ganhando dinheiro suficiente. Entre isso e trabalhos para conseguir sobreviver em um pequeno apartamento. Não falei com meus pais por mais de 1 ano após o desaparecimento de Leia, até alguns meses atrás. Eles pediram desculpas. Eu pedi desculpas, e depois de alguma comunicação hesitante, eles me pediram para voltar para casa e visitá-los. Se ao menos eu soubesse que esta seria a minha última visita. Não havia sinal dela ao longo dos anos. Nenhuma espécie de encerramento como os policiais e meus pais. Eu comecei a pensar na minha determinada e maravilhosa irmã mais velha no passado. Acho que ela ainda pode estar viva por aí. Tecnicamente, tudo é possível. Mas tudo em mim diz que ela não está morta. Evitei o quarto dela nos primeiros dias. Tinha medo do que encontraria lá. Doeria mais se meus pais o mantivessem exatamente igual? Ou se o transformassem em algo mais? Eu não sabia e não queria perguntar. Nem falamos sobre Leia. Mas na noite passada, eu não consegui dormir. O quarto de Leia ficava ao lado do meu. Já experimentou um silêncio tão profundo que parecia alto? O silêncio do quarto de Leia perfurava meus ouvidos até a cabeça doer. Finalmente, me levantei. Isso não iria embora se eu ignorasse. Aconteceu que nenhum dos meus medos estava completamente certo. O quarto não estava exatamente como Leia o deixou. Mamãe e papai o usavam para guardar coisas. Aparentemente, havia caixas empilhadas no chão e uma máquina de costura antiga em um canto. Mas a cama de Leia ainda estava contra a parede. A escrivaninha ainda estava perto da janela. Sentei-me pesadamente na cadeira da escrivaninha, duro, dolorido. Eu só queria minha irmã de volta, pelo menos queria saber o que aconteceu com ela. A escrivaninha tinha um pequeno nicho para livros ainda cheio de cadernos de Leia. Eu os percorri com as pontas dos dedos, lendo as capas de cada um. Comp de inglês, jornalismo, marketing, matemática. E lendo matemática, sabendo quanto ela odiava essa aula. Sinto tanto a falta dela. O último caderno tinha capa em branco. Puxei-o para fora, a curiosidade tomando conta de mim. Abri em uma página aleatória e me deparei com linhas da letra cuidadosa de minha irmã. Meu próprio nome saltou da página que comecei a ler. Naomi me enviou uma gravação de sua música mais recente. Era muito boa. Fico feliz que ela ainda esteja tocando, mesmo com as aulas. Meus olhos se encheram de lágrimas, e alcancei para escovar as lágrimas antes que caíssem na página e a manchassem. O caderno acabou sendo metade diário, metade caderno de sonhos. Eu me vi sendo sugado. Leia tinha uma maneira com as palavras, mas então, cerca de 1 mês antes de desaparecer, o tom das entradas do diário mudou. Essa é realmente a melhor maneira de descrever. E como eu não tenho a habilidade de minha irmã com as palavras, continuei lendo com a próxima página mostrando um diário de sonhos e entrada no diário. 30 de maio. Sonho da noite passada. Eu estava sentado em uma casa como algo saído de um conto de fadas. Uma mulher estava sentada em frente a mim. Eu não lembro todos os detalhes, mas lembro que o cabelo preto dela era liso e tão longo que se espalhava pelo chão, e lembro das palavras que trocamos perfeitamente. Ela disse, me dê seu nome, criança, e eu disse a ela, Leia. Ela sorriu, revelando dentes que pareciam um pouco brancos demais para serem naturais. Leia, ela disse, como se estivesse saboreando. Isso servirá muito bem. Por algum motivo, acordei tremendo. Nunca tive um pesadelo tão estranho antes. Não fiz muita coisa hoje, mas visitamos o vovô à noite. A mente dele mal está lá desde que está envelhecendo. Quando mamãe entrou em seu quarto, ele sorriu e a chamou de Mary, que não é o nome dela. Ele tem demência, então acha difícil. Agora. Ele chamou mamãe de todos os nomes sob o sol até agora. Bárbara, Denise, Sandra, qualquer coisa. Ela sempre leva isso de boa. Claro, dá para ver que machuca um pouco, mas ela sabe que ele não quer dizer isso. Ela sempre ri e lembra ele, não, pai, é Gina, lembra? Mas ela não fez isso desta vez. Ela recuou como se ele a tivesse esbofeteado, e as lágrimas se acumularam em seus olhos. Ela teve que sair correndo do quarto antes de começar a soluçar. Eu tentei ir atrás dela, mas papai colocou a mão no meu ombro, disse que cuidaria disso e que eu não deveria mencionar isso a ela. Quando voltei, realmente deixou um gosto ruim na minha boca. Eu não sei. Algo estava errado. Limpei as lágrimas dos meus olhos enquanto lia. Meu avô se foi agora, mas ele era adorável. Queria que minha irmã apenas tivesse falado comigo sobre seus pesadelos e seus problemas. Talvez eu pudesse tê-la ajudado. Mas continuei lendo, aterrorizado com o que viria a seguir. 3 de junho. Mamãe tem agido estranho desde que aquela coisa com o vovô aconteceu. Ela tem sido estranha. Nervosa, à beira das lágrimas. Parece que está evitando as pessoas, me evitando, pelo menos. Ela sai do quarto sempre que eu entro nele. Papai não me conta nada. Então, sem ter para onde recorrer, decidi chamar os reforços. Liguei para a tia Emily. A tia Emily conhece todos os mexericos da família e não consegue resistir a compartilhá-los com um mínimo de provocação. Então, eu sabia que se alguém pudesse me dizer quem era Mary, seria ela.
Ela ficou quieta assim que perguntei, porém. Ela perguntou, onde você ouviu esse nome? Depois de explicar o que aconteceu, ela suspirou. Sua pobre mãe, ela disse que Mary era sua irmã mais velha. Ela desapareceu. Senhor, deve ter sido há décadas agora. Elas eram muito próximas. Comovente. Eu não sabia o que dizer. Mamãe sempre nos disse que ela era filha única. Entendo não querer falar sobre algo traumático, mas mentir descaradamente. Quero saber mais sobre isso. Parei de ler. Estava ficando mais difícil a cada página que lia. Minha mãe tinha uma irmã perdida que eu nunca soube. E minha irmã também não sabia. Por que minha família tem tantos segredos? Ainda precisava de pistas sobre onde ela desapareceu. Então continuei. 6 de junho. Finalmente achei algo sobre Mary. O Google não tinha nada. As bibliotecas não tinham nada. Mas eventualmente lembrei daqueles comerciais do site de ancestralidade que supostamente ajuda a encontrar notícias e registros de parentes antigos e coisas assim. E tentei isso. Na verdade, encontrou algo. Um pequeno obituário para Mary Bennett. O obituário explicava que, embora nenhuma evidência da morte de Mary tenha sido encontrada, após tantos anos sem pistas ou contato, a família decidiu declará-la morta. O obituário era uma tentativa de seguir em frente. Meu coração afundou lendo aquilo. Não consigo imaginar como deve ser sentir isso. Perder alguém e nunca obter nenhum encerramento. Será que foi por isso que mamãe mentiu? Eu queria entender, mas não conseguia. Se fosse a Naomi, doeria perdê-la. Machucaria de uma maneira que eu nem consigo expressar em palavras. Mas eu não acho que seria capaz de fingir que ela não existia. Eu teria que manter a memória dela viva de alguma forma. Eu não sei. Não estou julgando ou algo assim, ou não estou tentando, mas eu não entendo. Mais tarde, voltei a esse site de ancestralidade. Eu não sei porquê. Só continuo tentando entender tudo isso, acho. Mas estou deixado com mais perguntas do que respostas. Vovó tinha uma irmã mais velha que também desapareceu, e assim foi com a mãe dela. Não sei até onde isso vai. Alguns dos registros simplesmente não estão lá. Mas há muitas filhas mais velhas desaparecidas em nossa árvore genealógica. Quero acreditar que é uma coincidência. Eu realmente quero. Mas não sei se consigo. Aquele sonho que tive algumas noites atrás na casa de campo, ainda consigo sentir o cheiro. Eu chorei ainda mais, surpreendido que minha mãe não tivesse entrado no quarto ouvindo meu choro e lágrimas. Comecei a juntar as peças do diário, mas não queria acreditar. Virei a próxima página. Era outro diário de sonhos, desta vez ainda mais estranho que o anterior. Algo estava começando a dar terrivelmente errado. 8 de junho. Sonho da noite passada. A casa de campo novamente. Foi ainda pior do que da última vez. Havia teias de aranha por toda parte, e cheirava doentio, doce, como frutas podres. A única coisa que parecia inalterada era a mulher sentada à mesa na minha frente. O que é este lugar? Perguntei. Sua casa em breve, a mulher respondeu. Não que eu ache que terá muito tempo para passar nela. Temos tantos planos para você, Leia. Do lado de fora da janela, ouvi risadas. Risadas e os sons da floresta. Por que você está fazendo isso? Gritei. Eu queria respostas. Eu queria algo. O encerramento que minha mãe nunca teve. Talvez uma dívida tão antiga quanto o tempo. Querida criança, a mulher respondeu. Paga na carne do primogênito. Eu não quero morrer. Chorei. Nunca me senti tão sem esperança. Qualquer ceticismo que eu conseguisse manter durante minhas horas de vigília desaparece completamente nesses sonhos. A mulher sorriu. Quem disse algo sobre morrer? Leia. Eu percebi o que estava acontecendo. Pago na carne do primogênito, ela disse. Leia era o primogênito da minha mãe. Isso não podia estar acontecendo. Certamente isso não era verdade. 16 de junho. Os sonhos vêm todas as noites agora. Não consigo me obrigar a escrevê-los. Eles estão ficando mais sólidos. Antes, pareciam sonhos, mas não mais. Eu consigo cheirar, sentir o gosto e tocar em tudo que encontro. Às vezes, são minhas horas acordado que parecem sonhos. Havia mais uma entrada. Virei a página, sabendo exatamente o que ia acontecer. 24 de junho. Ela está vindo esta noite. Eu não estou pronto, mas tenho que estar. Eu consigo sentir o cheiro da madeira apodrecendo, ouvir risadas logo além das paredes. Este mundo parece agora insubstancial, como uma cortina fina escondendo um mundo de depravação. Eu não sei. Simplesmente não sei o que dizer. Sinto que deveria ter algumas últimas palavras ou algo assim, mas não tenho. Não consigo pensar em uma única coisa para dizer. Desculpe. Não sei o que fazer. Eu engravidei há algumas semanas do meu namorado. Vai ser nosso primeiro filho. Não consigo afastar o medo de que meu bebê possa ser o próximo. A alegria da expectativa é obscurecida por um medo arrepiante, um pesadelo do qual não consigo escapar, enquanto eu lido com a possibilidade de que meu desejo mais profundo possa levar à minha maior dor.